37% de carga tributária e você divide por 5, você chega a $22.500. Então, o nosso carro vale $22.500. Você sabe qual é o imposto sobre carro nos Estados Unidos? Não tem. Zero. Zero? Zero. Não tem imposto. Nos Estados Unidos, esse mesmo Corolla, você paga $27.900. No Brasil é $22.500. Então, nos Estados Unidos, o Corolla custa bem mais caro que aqui, para o consumidor. E, custa bem mais caro, no Brasil, o nosso carro custa bem mais caro, mas o fabricante recebe $22.500 contra $28 nos Estados Unidos. Tipo, o fabricante lá nos Estados Unidos lucra mais com a venda do carro do que o fabricante no Brasil. Muito mais, por isso que a Ford foi embora. Um EcoSport que sem imposto vendia aqui por 20 mil, vendia por 27 em Miami. Mesmo carro. Então, alguém chegou lá e falou, escuta, chega de estar nesse país, a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente só arrecada imposto. O mesmo carro, o Toyota XSE, na França, vale 38 mil euros. Tira 20% de IVA, 32 mil euros, 34 mil dólares. O nosso é 22.500. Mesmo na Argentina, é que a Argentina agora é delicado a gente olhar, porque teve Max, o dólar foi para 900, vale 1.200 no dólar blue, então, mas quando a Argentina tinha uma economia mais estável, quando você fatura um carro 100 na Argentina, o fabricante fica com 67. Quando você fabrica um carro 100 no Brasil, o fabricante fica com 55, porque também tem a margem da rede, que é mais ou menos 10% sobre o preço de lista. Vamos pegar Japão. Quanto vale o Toyota XSE no Japão? Mesmo carro, Corolla. Ele vale em ien 3 milhões de ien. O problema do ien é que na pandemia o ien foi de 120 para 150. Então hoje o Toyota no Japão é mais barato que no Brasil. 2 anos atrás não era. Porque o ien está 150 e estava 120. Então até 2 anos atrás o Toyota no Brasil, para a fábrica, era vendido mais barato que o Toyota no Japão. Para a fábrica. Agora, nós, consumidores, a gente paga mais caro. Sim. Porque no Brasil a gente tributa consumo, a gente não tributa renda. Como é que a gente faz para mudar isso no nosso país? Porque um dia vai ter que mudar. Nós temos que fazer que nem todos os países do mundo. O Brasil tem 2 tributações malucas. A gente tributa trabalho. Quase ninguém tributa trabalho, que é INSS, isso daí. Nos Estados Unidos não tem imposto sobre trabalho. Tem imposto sobre a renda. E a gente tributa consumo. Então, isso na reforma tributária nós não resolvemos. Por que nós não conseguimos resolver na reforma tributária? Porque na reforma tributária, quem perde grita muito. E a maioria silenciosa que ganha fica quieto. Então, por exemplo, eu vou aumentar o imposto de renda para quem tem renda acima de 40 mil reais. Todo mundo vai reclamar que ganha acima de 40 mil reais. A começar dos deputados que votam. A começar os deputados que têm renda acima de 40 mil reais. Ele vai ter que votar contra o bolso dele. Exatamente. Conclusão, a tendência numa democracia é muito difícil você tributar renda, porque quem decide tributar renda é o Congresso, que está numa faixa de renda onde com certeza ele vai pagar mais imposto. Então, no Brasil, se a gente pagasse mais imposto de renda, o imposto máximo de renda no Brasil no trabalho é 27,5%. Nos Estados Unidos é 37%, na Europa é 44%. Quem vai votar para pagar mais imposto é quem vota. Então ele não quer. Ele não vai fazer isso com ele. E aí você tem grupo de pressão terrível, que faz pressão para falar, não pode aumentar imposto de renda, não pode aumentar imposto de renda. Mas de algum lugar eu tenho que tirar dinheiro. Então eu acabo tributando o consumo. E o Brasil tributa consumo. Mas o nosso carro no Brasil, quando você tira o imposto, é mais barato que na Europa, é mais barato que nos Estados Unidos, é mais ou menos o preço do Japão, porque eles desvalorizaram a moeda deles. Mas senão era mais caro. Então o nosso carro, para o fabricante, ele é barato. Ele é caro para o consumidor que compra, por causa... O carro hoje, ele é uma fonte de arrecadação para o governo. É isso que ele é, um vetor de arrecadação. Uau. Já começamos na porrada aqui. Naquele ódio profundo que você sabe que você paga, sei lá, 50 mil reais a mais no carro dos sonhos porque o governo embute ali em você. Eu queria saber, assim, como é que é a representação do Brasil numa foto mundo, assim, para esse mercado de carro? A gente é um mercado consumidor relevante
A gente quão é relevante A gente é ROW, Rest of the World, completamente irrelevante. Se olha a estatística de qualquer montadora, eles têm o mercado norte-americano, México, Canadá, Estados Unidos, eles têm o europeu, eles têm o Sudeste Asiático, eles têm a China, e depois eles escrevem ROW. África, América do Sul, porque o México está na América do Norte, África, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Nós estamos nesse grupo, ROW. É porque a gente não troca de carro todo ano. A gente, você vê, o pessoal ficar mas 20 anos com o mesmo carro não é lucrativo para a construtora. Eu tenho a impressão que o brasileiro ele é tão consumidor de carro, eu esperava mais, assim. Parece que a gente tá sempre falando Escuta de carro. aqui. Sabe qual que é o tamanho do mercado brasileiro? Quantos carros são vendidos por ano aqui? Não. Não vai chegar a 2,5 milhões. Eu tive, aliás, ele também, a gente nem se encontrou. Eu tive agora lá em Pequim, na China, no Salão do Automóvel. Eu soube que ele teve também. Sabe quantos carros eles vendem lá na China por ano? Aqui é 2,5, né? Diga, Sérgio Habib. Lá na China é 25, 26 Então, milhões. O que significa o Brasil? Nada. O mundo vende, compra mais ou menos 90 milhões de automóveis. A gente é 2 e pouquinho. 2.200, 2.300, etc. Então, a gente, nas estatísticas, a gente é muito pequeno. A gente tá falando de carro zero, né? Assim. Carro zero. Carro zero. O Brasil, como um país de renda baixa, ele tem uma característica que o carro usado no Brasil, ele guarda valor durante muitos anos, coisa que não acontece em nenhum país de renda média alta. Então, por exemplo, você pega... A gente tem uma renda média de $10 mil. A França tem 43, a Alemanha tem 46, a Alemanha não é muito mais rica que a França. A Inglaterra tem 44, Estados Unidos tem 76. Nossa. E tem uma coisa interessante, 10 para 76, a gente tem a renda per capita 12% da renda americana. No ano 2000, 2001, 2002, depende do ano, a gente era 16%, a gente caiu para 12%. Ou seja, a gente em média, só 12% da renda per capita americana, mas a gente não está recuperando, a gente está atrasando em relação a eles. Ou seja, eles estão se distanciando da gente. A gente melhora, mas eles melhoram mais. Ou seja, com a nossa política econômica dos últimos 20 anos, a realidade é que a nossa renda per capita, em relação aos países de renda per capita na Amazônia, está piorando. Então, num país de renda per capita de $10 mil, que é o Brasil, o carro é patrimônio. Então, um carro de 10 anos no Brasil, ele ainda mantém um bom valor de revenda. Na Europa, um carro de 10 anos vale muito pouco. E nos Estados Unidos... Vale nada, né? Para você ter ideia, a gente ia esquiar nos Estados Unidos e o nosso professor de esqui, um argentino, ele comprava, no começo da temporada, um Cherokee de 12 anos por $700, e quando ele ia embora, ele largava no meio da rua, e tem caminhões que passam e pegam os carros largados no meio da rua, que era mais barato que ele alugar um carro. E ele falava, na Argentina, um carro de 12 anos vale uma fortuna. Aqui não vale nada. Tanto assim que você larga ele na rua. Eu sempre fiquei curioso, que tem sempre aqueles filmes clássicos lá de Hollywood, né? Que o jovem ele junta, pega $1.000 e compra uma Mercedes antiga. Você fala assim, caraca. E isso se vê nos números. Então, o mercado americano é mercado de 16 milhões de carros novos, 42 de usados, 1 para 3. O mercado francês é 1.800.000, caiu agora um pouquinho, mas era 2 historicamente. E o usado é 5, 2,5. Porque na Europa, você tem que fazer aquelas revisões onde o governo verifica se teu carro está bom ou não. E um carro de 10 anos, você sai de uma revisão dessa, ou você vende o carro por €1.000, ou você gasta 5 mil para consertar o carro. Porque ele tá tem um incentivo de troca, né? Ele está emitindo, ele está muito poluído, ele está com freio ruim, amortecedor ruim. Ele é considerado um perigo. É um controle técnico, que no Brasil não conseguiram pôr. No Brasil, o nosso mercado, de novo, é 2 e o mercado de usado é 10. Então, 11. Então, o Brasil é 2 para 11, 5 vezes e meio. Todo país de renda média semelhante ao Brasil, México, Tailândia, Turquia, todos eles oscilam o mercado, de novo, é 5 vezes mais. Nos países desenvolvidos, é 1 para 2, 1 para 2,5, 1 para 3. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu sempre tive essa curiosidade.
Pode ser total impressão minha. No Brasil, os carros são fabricados, pode ser até na América aqui, são piores do que são fabricados na Europa, nos Estados Unidos, no sentido, tipo, sei lá, o material é um pouco mais vagabundo, é um pouco menos potente, tem a coisa ainda do câmbio manual. Cara, eu deixo o Boris responder, depois eu respondo. Eu sinto que, tipo assim, parece que... Você tá gastando cada vez mais dinheiro. Num carro mais merda, Parece cara. que eu tô andando num Tupperware, porque é só plástico. Não, deixa eu explicar. Depende, de novo, depende das marcas Tá, e depende entendi. de um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar no geral aí. O Brasil, não vamos esquecer, o Brasil é um país de renda per capita de 10 mil dólares. Aham. Estados Unidos 76. A França é 42. A Espanha é 32. Coreia do Sul é 32. A Coreia do Sul era mais pobre que a gente em renda per capita 35 anos atrás. Educação, 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 educação. Hoje eles têm uma renda per capita semelhante à espanhola. Itália, 37 mil dólares. Então, num país de renda per capita de 10 mil dólares, a gente precisa de carro rústico. Por exemplo, a Renault, quando chegou no Brasil, no começo, ela vendeu Scenic, Clio, ela só perdia dinheiro. Quando é que a Renault começou a ganhar dinheiro no Brasil? Depois eu vou contar. Ela começou a perder menos quando ela lançou a Dacia, que é um Sandero, um Duster e um Logan. Dacia você tem que explicar, é a subsidiária da Renault no leste europeu, na Romênia. Então são carros baratos feitos para o leste europeu. Aí ela resolveu produzir esses carros aqui aí barateou e começou a ganhar Aí ela dinheiro, teve sucesso. ou perder Entendi. menos. Né? Então é assim, o europeu, por exemplo, ele tem uma sofisticação que o brasileiro não tem. Então, por exemplo, você pega um Peugeot 2008, o 208, ele faz 0,92G na curva de e tal. No brasileiro, se ele pega um carro que faz 0,85, tá ótimo, vai custar mais barato. Eu não preciso dessa suspensão sofisticada. Tem uma borracha em volta da porta, que chama lábio, tecnicamente, que no Peugeot 2208 tem 3 degrauzinhos no lábio. O Sandero tem 1, ou seja, tem um pouco de barulho de vento. Mas tudo bem, tem um pouco de barulho de vento. Mas o carro é mais rústico. O Corolla, por exemplo, é um carro rústico. Corolla não é um carro sofisticado, tanto assim que vende no mundo inteiro. É um carro que vende no mundo inteiro. Então, não é que o carro do brasileiro é melhor ou pior, mas é que o brasileiro não tem renda para comprar um carro sofisticado. E ele não vê a diferença, ele não sente a diferença entre um carro com uma suspensão multilink complexa e uma com suspensão com eixo rígido traseiro. Aliás, É que eu não sei nem se ele acho que ele não entende. Não, Mas sabe o deixa que aí. aconteceu? Ele acabou de explicar por que aqui no Brasil eles fizeram o Corolla Cross, que eu chamo de Corolla Cross Credo, sem a suspensão multilink, que tem suspensão multilink é independente da estabilidade, da conforto e tal. O Corolla Cross não tem. O Corolla Sedan tem a suspensão multilink. Os japoneses da Toyota acharam. Estão certos, eu faria o mesmo. Vamos lançar um SUV sem a multilink? Vamos. Quanto que eles economizam, Sérgio? De lançar um eixo rígido em vez da... Economiza $100 por carro. Mas você acha que é uma coisa que o Kaique tava falando que é uma questão de consciência? A gente não tem consciência sobre isso? Não conhece. O brasileiro não conhece automóvel. O Brasil, como mexicano, a gente não tem renda para pagar uma tecnologia muito sofisticada. A gente tem ali, pô, se Não, tiver mas- vidro elétrico, estamos comprando. já. Porque... Não, vou te falar. Ó, Às vezes só na frente, viu? Não brinca com vida Pô, os elétrica, carros não. hoje em dia não tem nem o puta que pariu pra segurar, Não, velho. mas eu vou te falar, Porra. há um tempo atrás eu tava com uma T-Cross 2023, cara, eu freava e eu escutava o barulho do freio. E eu achava isso bizarro, porque a T-Cross é o quê? Um carro de 150 mil, 130 mil? E é diferente. Eu não sei, né? Eles entendem muito mais, mas eu que tenho o Nivus, tipo assim, o T-Cross era mais confortável pra andar. Você sentia que tinha uma suspensão diferente, assim. Não, mas aí eu tô falando do T-Cross 2023, porque o mesmo T-Cross 2024 já é outra coisa já. Na verdade era 2022, 2023. É. O novo T-Cross 2024 que eu entrei, eu andei, parece que piorou em relação a 2 anos. Aí, eu acho que, na realidade, a gente tem que ter o tipo de carro que o brasileiro pode comprar. Se você quer um carro mais sofisticado, ele custa mais caro. Qual é o problema do carro europeu? A Peugeot Citroën sempre perdeu dinheiro no Brasil. Sempre. Eu era presidente da Citroën, eu sei disso. Por quê? Porque eu pegava um carro europeu e eu colocava no Brasil. Sim.
Na nossa rua, no nosso Não, mas era um asfalto. carro sofisticado. Você pega o Fiat. O Fiat é um carro. A Fiat é líder de mercado na Itália e no Brasil, só. Porque a Fiat faz carros robustos e simples, que para o dinheiro que o brasileiro tem para pôr num carro, funciona. Trator, o famoso Agora, tratorzinho. Não vende. Tentaram vender Palio lá na Europa, nunca vendeu. Cara, pode crer, né? Palio E o Palio é uma febre Você teve aqui, Palio, né? não teve? Então, Lógico, quem nunca teve? É o que nunca Palio? teve, era o carro mais vendido. Então, o que acontece é que o Brasil é um país de renda, o Brasil precisa de carro rústico.